Olá pessoal, vamos falar então de como se forma as imagens de sensoriamento remoto. Temos aqui um esquema que fala sobre a formação da imagem. Ela nos diz o seguinte: o Sol emite radiação eletromagnética que vem em direção à Terra. Ela inicialmente vai entrar em contato com a atmosfera e sofrer uma série de interações e vai continuar seu percurso até encontrar com um objeto na superfície terrestre. Esse objeto vai promover algumas interações com a radiação. Parte vai ser absorvida, parte vai ser refletida. A parte refletida, ela vai encontrar com o sensor presente no satélite, onde vai acontecer uma série de fenômenos ópticos e elétricos dentro do sensor. Esse produto, ou seja, o produto desse resultado, vai ser mandado para uma estação na Terra ou no espaço, ao qual vai ser convergido com a estação de controle terrestre. Essa estação de controle e obtenção terrestre vai corrigir alguns pontos da imagem e finalmente ela vai ser mandada para o usuário, que vai processar as imagens para fim de tomada de decisão. Então, esse esquema aqui, ele fala sobre o sistema de obtenção de imagem de sensoriamento remoto. Ok? O fato é, as radiações emitidas pelo Sol são formadas por bilhões e bilhões de indivíduos. Esses indivíduos, eles são formados, todos eles, por um campo elétrico e um campo magnético, um perpendicular ao outro, e os dois perpendiculares ao sentido de movimento da radiação eletromagnética. E a velocidade com que ele se propaga no ar é de 300 mil km por segundo. Um indivíduo vai diferenciar pelo outro pelo seu comprimento de onda, pelo seu tamanho. Então, quando temos uma série de indivíduos, infinitas quantidades de indivíduos, nós vamos ter o chamado espectro eletromagnético. No espectro, então, ele vai classificar as radiações eletromagnéticas segundo o seu tamanho, comprimento de onda, em raio-x, raios gama, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de TV e rádio. O que interessa em sensoriamento remoto são os comprimentos de onda que vai de 0,38 micrômetros até 1 metro. Esse intervalo vai possuir os seguintes comprimentos: do visível, do infravermelho e do micro-ondas, onde cada um vai ter suas subdivisões. Por exemplo, o visível vai se dividir entre azul, de 0,38 a 0,5 micrômetros, verde, de 0,5 micrômetros a 6 micrômetros, e vermelhos, de 0,6 até 0,78 micrômetros. Aí passamos para a faixa do infravermelho, que antes é o ultravioleta. No infravermelho nós temos o infravermelho próximo, conhecido como NIR, que vai de 0,78 a 1,5 micrômetros, e infravermelhos de ondas curtas, SWR, que vai de 1,5 a 3 micrômetros, e um infravermelho médio, que vai de 3 a 5 micrômetros. Finalmente, o infravermelho termal, que vai de 3 micrômetros a 1 milímetro. A partir daí, maior que 1 milímetro, nós vamos ter os micro-ondas. O sensoriamento remoto, que interessa para a gente, vem até o infravermelho próximo. Bom, quando a radiação eletromagnética sai do Sol e vem em direção à Terra, ela vai encontrar a atmosfera. Na atmosfera terão diversos elementos, gases, aerosóis, poeiras, e vai acontecer diferentes tipos de interação da radiação com as partículas. Essa interação se processa de duas formas: em forma de espalhamento da radiação, em forma de absorção pelos elementos da atmosfera. Quando a radiação eletromagnética deixa o Sol e vem em direção à Terra, ela voa livremente até encontrar a atmosfera terrestre. Ao encontrar a atmosfera, ela vai também encontrar uma série de partículas, aerosóis, poeiras, tudo mais, gases e tudo mais. Então vai ter uma interação da radiação com esses elementos da atmosfera. E essa interação, ela se processa principalmente de duas formas: em forma de espalhamento da radiação e em forma de absorção. Um exemplo de absorção, é a absorção do ultravioleta pelo ozônio. Por outro lado, os pequenos comprimentos de ondas, o espalhamento na atmosfera vai ser muito proeminente. Então, nós enxergamos na faixa do azul
ao vermelho do espectro eletromagnético. Como o espalhamento nos menores comprimentos de onda são mais proeminentes, o céu vai aparecer para a gente da cor azul. Ok? Então, por outro lado, o espalhamento ele vai mandar da atmosfera para o sensor uma certa radiação eletromagnética. Isso vai fazer com que as imagens para os pequenos comprimentos de onda sejam mais escuras. Então, nós chamamos isso de influência atmosférica nas imagens. Tá bom? Por outro lado, quando a radiação consegue atravessar a atmosfera, nós falamos que há no espectro eletromagnético uma janela atmosférica. Então, janela atmosférica, né, são comprimentos de onda pela qual a atmosfera ela é transparente. Para as radiações que foram absorvidas pelos elementos gasosos da atmosfera, nós falamos que esses intervalos de radiação eletromagnética absorvidos chamam-se bandas de absorção. Então, dois conceitos importantes na interação da radiação eletromagnética com a atmosfera é a banda de absorção e a janela atmosférica, ambos associados ao fenômeno de absorção da radiação eletromagnética. Por outro lado, as radiações que passam pela atmosfera e chegam até o objeto terrestre vai sofrer três tipos de interação. Uma chamada de refração, outra chamada de absorção e outra chamada de reflexão. O que o sensor vai captar é exatamente o produto da reflexão. Porém, como cada elemento na superfície da Terra desenvolve um gosto de absorção para um determinado comprimento de onda, o que vai se analisar então é o que falta dessa onda que chegou ao sensor com relação àquilo que o elemento terrestre gosta. Dessa forma, a gente vai conseguir identificar que tipo de elemento está aqui. Chamamos essa relação entre a luz incidente e a luz refletida de reflectância. Bom, interessante é que quando a radiação chegar no sensor, ele vai sofrer uma série de fenômenos ópticos e elétricos. Ok? Nessas interações, nós temos dois tipos de sensores. Um deles nós chamamos de sensores de varredura mecânica, também chamado de whisk-broom ou cross-track. Por que esse nome? Porque esse tipo de sensor possui um espelho rotativo. Esse espelho rotativo ele vai coletando em linhas os elementos chamado pixel. Esse pixel é definido pelo IFOV. Ok? E ele é perpendicular, essa linha aqui, ela é perpendicular ao sentido de propagação do sensor. Então o sensor está se locomovendo para cá, nesse sentido. E transversal a ele, nós temos as coletas das linhas de informação. O que vai acontecer? Qual é o problema disso? O satélite já está numa velocidade extremamente grande, descendo do norte para o sul. Então, nós temos aqui uma faixa de amostragem, ele para muito pouco tempo para observar os elementos que tem aqui. Então, ele vai ter aproximadamente pixel de 30 metros por 30 metros no campo. Ok? Então, devido a baixo tempo que ele fica para observar o objeto, baixa taxa de amostragem, ele vai gerar uma imagem cuja definição espacial dele é muito grande, que nós temos uma figura que demonstra isso aqui. Ok? Então, como é que vai se processar a formação dessa imagem aqui, desse pixel aqui, por exemplo? Vai se processar do seguinte: a radiação eletromagnética saiu do Sol, bateu nessa área e refletiu em direção ao sensor. Ele é convergido então para um sistema óptico, onde se concentra numa placa chamada de croica. Nessa placa, ela é dividida em três feixes, ok? Sendo que um dos feixes ele é convergido para um prisma. Esse prisma vai decompor ele em diversos comprimentos de onda. Para cada comprimento de onda, ela vai encontrar uma determinada chapa fotovoltaica. Essa chapa vai gerar uma carga elétrica que vai ser quantizada e vai ser enviada para a estação, onde vai ser corrigida e vai se ter as imagens. Então, é como se tivesse ocorrido o escaneamento aqui.
Então essas imagens serão essas aqui de 30 metros, o exemplo do sensor TM do Landsat, ok? Então esse daqui é um produto da imagem do sensor Landsat com um pixel de 30 metros por 30 metros. Observe que aqui a gente pode ver claramente esses círculos aqui que são pivôs centrais, inclusive pivôs centrais com plantações, solo expostos, matas e muitos outros elementos aqui que fazem parte dessa paisagem. Okay? Por outro lado, nós temos o sensor de varredura eletrônica, também chamado de push broom ou along track. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: cada pixel ele é observado por um determinado tipo de célula. Essa célula, então, ele vai ter um tempo de observação da superfície terrestre maior do que o satélite, o sensor de varredura mecânica. Isso vai permitir com que ele preste mais atenção em detalhes e que vai dar origem a esse tipo de imagem aqui. Nós vamos perceber com mais detalhes os elementos na superfície da Terra. Bom, apesar da definição espacial, de a gente conseguir definir os elementos aqui com mais facilidade no sensor de varredura eletrônico, ele vai pecar na quantidade de bandas de imagem gerada. O sensor de varredura mecânica ele é considerado um sensor multiespectral, ele tem várias bandas, tem muito mais bandas do que o sensor de varredura eletrônica, que tem poucas bandas. Outro fato que vai influenciar bastante é o comprimento da imagem. O Landsat gera imagem de aproximadamente 180 km por 180 km. O satélite Iconos, que gera esse tipo de imagem, ele tem comprimentos de aproximadamente 13 por 13 km. Então a gente já vê daí que as áreas de obtenção é extremamente diferente. Ok? Então aqui está um exemplo de uma imagem obtida pelo satélite Iconos. Ok? Então, logo depois que as imagens foram geradas, ela, como nós definimos anteriormente, ela passa por mandada por telemetria para a superfície da Terra, onde vai ter umas correções e vai ser enviada aos usuários para análise.